começando aqui a gravar a primeira prova, tentando ser o mais breve possível, porque o Loom só me permite gravar até 5 minutos. Primeiro ponto, na questão 1, que é para atualizar um HTML4 para um HTML5, o primeiro é trocar a especificação do documento e depois substituir as tags divs por tags mais semânticas, como aqui uma header para o cabeçalho, main para o conteúdo principal, section para cada um dos tópicos que são abordados, depois trocar a div por uma figure e fig caption, depois mais sections, depois trocar o rodapé por um footer e por último trocar a parte que tem os conteúdos e as informações do autor por um address. Na questão 2, que era basicamente para nós utilizarmos o CSS dentro de um HTML, colocarmos uma forma que ele ficasse igual com uma imagem especificada. Aí a solução que eu encontrei foi usar um grid no body, colocar um display grid e dividir em 6 partes, né? 3 colunas e 3 linhas, basicamente 6 partes iguais, e colocar aqui na parte de cima 2 áreas vazias e uma área no meio, que eu chamei de topo, uma área na esquerda, uma área vazia, uma área na direita, e aqui embaixo basicamente a mesma coisa de cima, usando o grid template áreas. Essa parte aqui do gap eu até coloquei, mas era opcional, né? Mas eu gosto de colocar. Acabei sendo até um pouco redundante, agora que eu percebi. Aí aqui eu coloquei um widget e um height só para ficar uma coisa mais simétrica aqui na imagem, porque senão ela acabava ficando muito destoante. Aí eu acabei deixando assim. E aí depois foi só colocar os borders, né? O border style, conforme estava especificado no próprio tamanho, e aí depois eu criei uma classe container para colocar o tamanho da borda como um EM, colocar a altura e a largura conforme também está especificado ali dentro. Questão 3, né? Questão sobre as unidades de medida, pixel, ren e EM. Basicamente o pixel é uma unidade de medida absoluta que tem o tamanho equivalente a exatamente um pixel da tela, né? Não tem muito que fazer. Não é muito boa quando se trata de acessibilidade porque ela é uma medida absoluta, né? Então ela não vai variar dependendo do que você quer. Aí a ren, ela é a melhor opção para você trabalhar com a questão da acessibilidade, pois ela é uma unidade relativa, né? E ela leva em consideração um valor definido na seed, né? Que geralmente é especificado no próprio tag HTML. Como eu falei ali, é a melhor das 3 opções para acessibilidade, justamente por você trabalhar com um único valor que vai servir para qualquer parte da página. Depois temos a unidade EM, que tem um funcionamento parecido com o ren, porém ela é mais difícil de ser trabalhada, porque ela depende apenas do elemento pai dela. Não é uma coisa universal, então isso acaba ficando variando um pouco. E ela também é boa para acessibilidade, mas ela é melhor do que o pixel, mas ela ainda é pior do que o ren. Então o ren seria a melhor opção para acessibilidade. Agora a questão 4, que é a questão que fala sobre os seletores. Primeiro a gente tem os seletores do elemento, que basta falar o nome do elemento, possui baixa especificidade. O seletor de classe, que serve para pegar as classes de um elemento, né, geralmente utilizado para vários elementos que vão ter um comportamento parecido. O seletor de ID, que geralmente pega um elemento específico, porque o ID ele é único para cada um dos elementos, né? O seletor universal, que serve para selecionar todos os elementos. E o seletor de atributo, que seleciona os elementos de acordo com o que você vai especificar aqui entre eles. A segunda parte, temos o operador espaço, que seleciona os filhos de um elemento, podendo ser um filho de primeira ordem ou não, né? Por exemplo, aqui A espaço B, seleciona todos os elementos do tipo B que estão dentro de um elemento do tipo A, ou seja, são filhos dele. O operador vírgula serve para selecionar os elementos de forma simultânea, por exemplo, A, B, seleciona A e B simultaneamente. O operador mais seleciona os irmãos adjacentes, A mais B, né, de forma que não exista nenhum elemento entre eles, ou seja, eles estão um depois do outro. Operador menor que, filhos primários de um elemento. Tananã. Vou pular um pouquinho que está acabando o tempo. E aqui na última parte acontece porque na especificação maior, div hashtag A, tem uma especificação maior, como eu falei, pois o elemento ele foi especificado pelo seletor de ID e pelo seu elemento, ou seja, ele tem 2 especificações, então ele acaba tendo uma ordem de precedência maior do que o dos outros, mesmo que ele seja especificado antes. Basicamente é por isso.